Mas eu falei, inclusive, dessa técnica de fechamento de carta proposta, e aí eu vou explorar um caso com vocês para a gente enriquecer aqui a partir de um pouco mais da metade da live. E eu vou fazer isso de uma maneira bem jocosa, bem descontraída. Jocosa não, descontraída é a melhor palavra. E para isso eu vou chamar um convidado que eu deixei aqui na retaguarda. É um convidado tão especial que eu não posso deixar que não participe da live. E eu tenho certeza que vai compartilhar, ainda que dividindo aqui, porque eu vou contar para ele, como eu estivesse contando para vocês, como eu de fato estou, uma história de um fechamento que surgiu ontem. Foi o último post que eu fiz do Story aqui. E é um fechamento muito rico, então que legal poder compartilhar com vocês essa história de estudo de caso. Vamos trazer o mundo prático para enriquecer o nosso aprendizado. Então olha só, eu vou chamar aqui para participar da nossa live um parceiro de projeto, um parceiro de vida, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme e com certeza vai enriquecer aqui. Eu vou pedir até que ele também compartilhe algum caso dele. Meu irmão, mas muito mais importante que isso, Rodrigo Camargo, um craque do mercado imobiliário, parceiro da Conexão Imóvel Moeda Forte, que conduz com maestria o Renda Imóvel Moeda Forte. Oficialmente, seja bem-vindo, velho. Obrigado aí pelo convite, velho. A falar de um tema tão complexo como fechamento. Espero que a história aí seja boa. Depois eu até compartilho com vocês uma história de fechamento que eu experimentei nesses dias. E como eu consegui, assistindo as tuas lives, como eu consegui aprender algumas coisinhas que me ajudaram nesse último fechamento, hein? É isso aí. Pô, seu fechamento tá mais rico que o meu. Quase, porque esse fechamento que veio à tona, como eu tava compartilhando com o pessoal, é porque a cliente me mandou do nada, velho, ontem, uma foto da carta proposta, falou, olha o que eu achei aqui. Então é um fechamento de 4 anos atrás, dia 5/5/2017. E ele é muito rico. Eu vou tentar sintetizar ao máximo para a gente cair na sua história, que deve ser tão rica ou até mais. Show de Mas bola. olha só, foi uma indicação. Eu estava fazendo uma prospecção ativa. Comecem a conectar as minhas atitudes com tudo aquilo que eu advogo e compartilho com vocês aqui no consultório Imóvel Moeda Forte. Mas eu estava fazendo uma prospecção ativa. Eu cheguei no potencial cliente. E ele, sendo super receptivo lá no espaço dele e tal, ele falou, Diego, eu não tenho interesse, eu não tenho capacidade de comprar um imóvel hoje, um lote, mas é o seguinte, eu vou te fazer uma venda agora. Olha o que ele me fez. Ele passou a mão no telefone, ligou para a sobrinha de um amigo dele, e perguntou, fulano, a tua sobrinha tá querendo ainda o imóvel? Ligou pro cara, falou, sua sobrinha tá querendo lá um lote e tal? Eu acho que tá. Ah, então peraí que eu vou botar ela em contato com o Diego aqui, que o Diego tá com algumas opções. Então, olha só, tô falando de fechamento, mas já começou com uma prospecção ativa através de uma indicação que é muito forte. Aí, finalmente, velho, eu fui fazer o bate-papo com essa cliente e eu me deparei com o seguinte cenário. Ela já tinha adquirido um lote, tá certo? Estou falando então de uma compra de um lote comercial, uso misto. Só que ela estava na dúvida em relação àquele lote. Por quê? Porque ela tinha uma operação de comércio na avenida e ela estava com dúvida, porque ela ia entrar numa travessa. E aquilo para mim, cara, soou naturalmente, não era pelo interesse da venda, mas como uma coisa, um desafio importante a ser discutido e aprofundado. Por quê? Porque tem uma enorme diferença entre você estar numa avenida e você estar numa travessa. Então esse era um ponto-chave. E eu sei porque eu sou, como você sabe, já fui um empresário do varejo, já investi em operação de shopping e tal, então eu sei bem a importância do ponto. E eu entrei naquela trajetória e tal, beleza. E aí ela começou a apresentar as objeções, obviamente, e a mais chave, velho, era uma objeção relacionada à ineficiência de ela comprar um outro lote, porque ela ia ter que destratar aquele. Isso significava, na época, estou falando de 4 anos atrás, um carro zero. Popular, mas um carro zero. Então, assim, em determinado momento ela colocou, ela falou assim, Diego, como é que eu vou comprar esse lote, por mais que eu entenda que é importante e melhor para mim,
se eu vou perder um carro aqui no que eu já fiz. Então percebam o quanto tinha de usei, Rodrigo, as técnicas todas que eu compartilho com o pessoal. Então ali eu estava contornando uma objeção de preço e de ineficiência e eu tive que usar uma técnica de relativização. O que eu consegui comprovar para ela, e acho que foi a noite-chave do fechamento, foi o seguinte: eu fiz uma conta que relativizou essa ineficiência. Eu falei, beleza, você está perdendo 40, 50 mil reais com essa troca de lote. Por outro lado, você que já está vivendo aqui a operação sua de comércio, eu não vou falar para não ficar muito evidente, mas fala para mim, quanto você acha que venderia mais se você tivesse uma operação de frente para venda como você tem hoje versus uma operação travessa? E ela falou, Diego, eu não sei efetivamente, mas pelo tudo que você está me narrando e faz sentido e tal, talvez, sei lá, eu perca 10% do faturamento no dia. Eu falei, olha, você corre risco de morrer porque pode vir uma outra operação similar, concorrente, antes de você, e você que estava na avenida, você vai se tornar aquela que passa a concorrente e vira à direita para acessar. Vamos por uma mais dramática. Você está me chutando aí uns 10%. Eu não preciso de 10%. Eu preciso de R$ 100 por dia. Você acredita que, estando de frente para mim, você vai vender R$ 100 a mais por dia? Ela falou, Diego, com certeza. Então pronto. Eu linearizei aqui ao longo do contrato e esses 40, 50 mil reais não significam nem R$ 100 por dia para a sua operação. Então perceba, parece uma ineficiência inicial, mas na prática isso vai se pagar em muito. Isso pode, na verdade, significar a sua sobrevivência, a sobrevivência do seu negócio. E isso, Rodrigo, eu estou sintetizando pra caramba, que não foi a única objeção que eu enfrentei, foram inúmeras reuniões que eu fiz pessoalmente lá com a cliente. E em determinado momento ela trouxe à tona, e aí eu encerro essa conversa, o que eu acho que foi chave, e eu explorei inclusive no meu post do Story. Ela chegou para mim e de peito aberto ela falou assim, nossa, Diego, mas por que você está dando tanta atenção para esse negócio? E eu, obviamente, eu tinha o interesse da venda, mas há muito tempo isso já tinha sido superado em relação ao meu real desejo de ajudá-la. E eu falei para ela, eu falei assim, de coração, eu entendo do que eu estou falando, tanto do negócio imobiliário, mas principalmente também da operação, então eu me coloco no seu lugar e eu sei que se eu não fizer isso, provavelmente você está dando um tiro no pé. E quando eu falei isso com outras palavras, ela entendeu efetivamente, velho, que eu estava conectado com a necessidade dela, não com a venda. Legal. E aquilo criou um vínculo de confiança que levou ela para o fechamento, e eu fiz através da carta proposta que ela publicou, mandou aqui a foto. Mas isso não só gerou aquele negócio, como gerou outras tantas indicações da parte dela. Então eu fechei, vendi lote para a mãe dela, vendi lote para o irmão dela, vendi e aluguei imóvel para conhecidos dela, indicações dela. Então, pessoal, era importante eu explicar para vocês que você aplica a técnica assim para contornar a objeção, para levar para fechamento, mas a essência é primeiro você ter confiança em relação àquilo que você está oferecendo e você se conectar efetivamente com a necessidade do cliente. É isso que gera resultado em vendas. Velho, posto este caso, compartilhe o seu que eu fiquei curioso, eu quero saber afinal que dica prática aí que você levou para o seu dia a dia aí e trouxe resultado. Não, legal. Primeiro, eu queria aproveitar esse gancho do que você acabou de contar aqui para a gente, e que ele tem duas situações que eu acho muito interessantes, que talvez possam ser uma dica prática aí para a turma. Você usou dois gatilhos que eu acho muito legais, que são os seguintes. Quando você tem um problema que envolve um grande número, né? Então, por exemplo, você tinha um problema lá da tua cliente, que era uma ineficiência que girava ali em torno de 40, 50 mil reais. Então, olha que sacada interessante que você usou. Quando você precisa combater grandes números, você se utiliza de períodos de tempo maiores para fazer a conta.
Então, você leva isso para um prazo, para um período anual, você leva isso para um prazo, para um período de contrato, para você conseguir contrapor essa ineficiência dentro de um número grande. Isso eu acho interessante. E na outra ponta, quando você precisa trazer isso para o plano prático, para o plano do dia a dia, em que ela precisa performar mais, aí você traz para o plano do mensal, você traz para o plano do diário, em que você demonstra que com um pequeno esforço ela consegue atingir um grande objetivo. Então, esses dois gatilhos são muito legais, e eu costumo usar bastante isso quando a gente fala da questão da cultura financeira, quando a gente fala da questão do saving money, quando a gente precisa pensar, por exemplo, em economias, a gente sempre leva isso para um plano anual, plurianual, em que você fala, nossa, mas quer dizer que se eu só fizer esse esforço de R$ 20 por dia, eu vou ter no médio ou longo prazo isso? É verdade. Então é uma ginástica interessante que ajuda a gente na construção de uma argumentação de negociação, principalmente quando você está ali naquele momento de fechamento. Então eu queria pontuar que com muita habilidade você sabe utilizar bem esses dois polos em que você consegue construir a tua narrativa, construir a tua argumentação junto aos teus clientes. Então, parabéns aí pela condução. E trazendo para o meu plano, porque assim, eu sou um dos fiéis, né, e assíduos participantes aí das tuas lives. Confesso que não é para todo mundo fazer live de segunda, estar na live na terça, fazer live de quarta, estar na tua live de quinta. Não é para todo mundo, hein, pessoal? Ainda mais aos 47 anos. Mas então, por que eu faço isso? Primeiro porque o teu conteúdo é extraordinário, né? As coisas que você nos ensina, Diego, elas servem para corretores de imóveis, mas elas servem para engenheiros, né? E eu utilizei as tuas técnicas, eu utilizei as tuas dicas práticas dentro de um contexto de uma negociação de engenharia. Por quê? Porque esses ensinamentos que você nos passa toda terça, toda quinta-feira e nas maratonas, eles são, na prática, conhecimentos e ensinamentos universais, que eles cabem para qualquer tipo de negociação. Eles cabem para qualquer tipo de fechamento. Então, eu não conseguia deixar de me lembrar das tuas aulas de fechamento quando eu estava justamente negociando uma obra na semana passada. Olha lá que está chegando. Olha o que é que está chegando aqui, olha só. Vamos fazer uma paralisação poética. Olha lá que chegou aqui. Ah, chumaceiro sem vergonha. Ó o chazinho que chegou aqui, ó. Ele faz de propósito, né? Ô pai, sem vergonha, eu também quero chazinho, viu? Não, só se for de helicóptero. Ele falou que só se for de helicóptero. Que delícia, olha só, velho. Pessoal, chazinho do Voxu, hein? Então, olha só, o que é interessante, pessoal? Chazinho tá uma delícia. Isso aqui é interessante e oportuno. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é que, assim, independente de qual seja a carreira de vocês, independente de qual seja a profissão, o nicho, né, de atuação, as lives aqui do Consultor Imóvel Moeda Forte conseguem nos trazer ensinamentos extraordinários. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Me ajudaram no fechamento de um grande contrato nessa última semana. Então, o Diego agora há pouco falou de uma coisa muito importante, que é você entender, que é você conseguir enxergar este limite entre a negociação e o fechamento. Onde é que acaba a negociação e onde começa o fechamento? Aí vocês podem falar, Rodrigo, mas de repente, será que isso é tão importante assim? É, pessoal. Por quê? Se você não enxerga de uma forma clara quando acaba um e quando começa o outro, qual que é o risco? Né? De você, de repente, ultrapassar um ponto ótimo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado numa negociação, porque existe o que o Diego chama de ponto ótimo. Existe aquele momento em que você precisa parar de negociar primeiro.
e que você precisa, se aproveitando dessa leitura da linguagem corporal do teu cliente, né, ou da outra pessoa que está ali negociando com você, você precisa também mudar a tua linguagem corporal. Você precisa também encerrar aquele momento de embate e você vem com uma nova postura, você vem com um novo contexto, você argumenta de uma forma totalmente diferente de 5, 10 minutos antes, pessoal. Então, foi assistindo as tuas lives, Diego, acompanhando o teu canal, que eu tenho certeza que nós conseguimos fechar esse grande projeto, que, de novo, está se arrastando há meses. Existe uma jornada de compra, quando a gente fala de mercado imobiliário, é uma jornada que dura ali entre 1 e 6 meses, na maioria dos casos. Mas, no nosso caso, quando a gente fala em construção civil, também existe essa jornada. Ela muitas vezes também demora 1, 2, 6 meses. Já vi casos até maiores de jornada de contratação. E na semana passada, claro como a luz do dia, num dia de verão, com aquele sol a pino, eu consegui enxergar esse momento em que o cliente mudou a entonação, em que o cliente se aproximou, né, se reclinou para frente, e ele começou a tratar de detalhes relacionados em como é que ele ia pagar o sinal. Então, vê se isso não é exatamente uma live tua. Né? Era na prática, eu lembrando exatamente daquilo que você nos conta toda semana, mais especificamente na questão do fechamento, né? Só faltou eu chutar a canela do Zé Luiz no momento. Não deu porque não estava ao meu alcance. Mas era o momento em que a gente precisava parar com a negociação. Né? Mas o Zé Luiz, como também não é bobo, né, como também é inteligente, ainda que não assista as tuas lives, até preciso recomendar que ele faça isso, né, de alguma forma, mas ele também, de uma certa forma, percebeu, tanto que ele saiu da reunião, velho, e ele virou para mim e falou, Rodrigo, a gente vai fechar, né? Falei, vai, Zé. Falei, vai não. Na verdade, a gente praticamente fechou o contrato. E hoje veio a confirmação, né, 6 dias depois dessa última reunião, em que a gente passou mais alguns dias exercitando o fechamento, né, dando elementos ali para ajudar o cliente numa eventual objeção final, porém sem entrar no campo do embate novamente. Então, esse era o caso que eu queria contar aqui para você, velho, para a turma que nos acompanha, de como essas dicas, essas lives que o Diego faz, realmente mudam a nossa vida. Então, mais uma vez aí, obrigado de coração pelo conteúdo, obrigado de coração aí por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Tá, eu tô mexendo bastante aqui, velho, porque quando eu coloco esse fone preto, eu fico sem o carregador de bateria. Então mudou aqui a claridade do meu celular, acho que vai cair daqui a pouquinho a minha bateria. Eu tô tentando trocar aqui. Aí, ó. Tô com 5% de sinal de carga no celular. Talvez a gente caia daqui a pouco, mas eu acabei de plugar no computador que não é um carregamento rápido. Mas, velho, pelo amor de Deus, eu ia te cobrar uma comissão aí pelo fechamento, mas já ficou 0-0 porque você fez um jabá enorme aí, de maneira muito generosa. Mas, cara, posso te falar uma coisa? Rodrigo, eu sou um usuário da cartilha que eu compartilho com todo mundo. Então, assim, não é retórica. E sabe o que é o mais engraçado? Às vezes eu me policio a partir do arcabouço de conteúdo que a gente cria aqui para compartilhar, para eu ficar em linha com as etapas. Porque é normal, às vezes por cacuete, por esquecimento,
por calor de negociação, não importa qual for o contexto, às vezes a gente se esquece de algumas estratégias. Essa estratégia de relativizar o preço, que você colocou bem, que você pode alongar, colocar por dia ou num prazo mais longo, eu lembrei, nem comentei, mas eu lembrei que na mesma situação, porque eu estudei, velho. Isso aí não veio por insight. Não veio porque eu cheguei lá um dia e falei, hoje eu vou usar isso. Não. Eu estudei técnicas de fechamento. E eu estudei também e apliquei uma segunda técnica também para relativizar o preço, que foi a seguinte, eu falei assim, peraí, é fulana de tal, para não citar o nome. Você está comprando um terreno para fazer um investimento em cima, uma obra, e eu não compartilhei, né, acabei esquecendo de citar, para relativizar o preço, foi colocar essa ineficiência em relação ao total de investimento que ela ia fazer. Então você tem a estratégia de linearizar, tem gente que vende moto assim, velho, linearizando no tempo. Fala, compre tua moto por menos de R$ 2 por dia, R$ 3 por dia. Isso é uma técnica. Seguro de carro. Tem muita gente que usa isso. Então, da mesma forma que eu usei isso, eu também usei a relativização em relação ao total de investimento. Eu falei, peraí, de terreno você está investindo, sei lá, 300, 400 mil reais. Você vai investir mais de 1 milhão em cima do terreno para fazer a sua construção. Então, a gente está falando de 1,5 milhão praticamente. E a gente está falando aqui de 40, 50 mil reais. Então, a gente está falando de 3 a 4% do total de investimento que você vai fazer e que podem efetivamente naufragar o seu negócio. Então perceba, eu falo, olha, na hora que você estiver fazendo a obra, você mexe em alguma coisa, busca uma eficiência, muda o acabamento, faz qualquer coisa, mas não deixa de, por causa de 3, 4%, de pegar o ponto-chave do comércio, que é a localização, o ponto, e colocar no ponto errado. Exato. Então foi uma outra estratégia de relativizar de 4 a 5% do total de investimento, que é verdadeiro de novo. Mas, velho, eu agradeço de coração aí você ter compartilhado um caso aí específico, feliz aí que vocês tenham se atentado. Velho, a gente pode explorar esse tema de fechamento ad eterno. Aliás, a gente vai explorar ad eterno essa questão de fechamento, porque você tem, obviamente, o arcabouço ali, né, a cesta de técnicas, ferramentas, estratégias, que é importante que as pessoas fixem, anotem, procurem organizar na cabeça para que daqui a pouco se torne algo intuitivo, como você acabou percebendo naquele momento de fechamento ali de obra. E até para ilustrar em números, velho, conta um pouco dessa obra rapidamente, tamanho dela, onde que é, porque geralmente você está envolvido com construções interessantes. Claro, claro. Se trata de um projeto no Terras 2, aqui em Itu, que é do Grupo Sempa, do nosso saudoso, infelizmente, falecido Jacó Federman, Recém-falecido. recém-falecido, infelizmente. É um projeto muito interessante. É uma casa com mais de 1.000 metros quadrados. Um projeto bastante arrojado em declive. Tá? Então, é uma casa que tem uma vista extraordinária. Depois eu vou aproveitar e no meu canal lá, o Rodrigo, eu vou postar depois nos stories, no feed, eu vou postar para vocês aí um pouco do dia a dia dessa obra, como eu venho fazendo com outras também. Mas é um projeto interessantíssimo. É uma volta, de certa forma, da Machado Freire para o Terras 2. Já tinha ali 3 anos em que a gente não tinha nenhum projeto no Terras 2. Assim como a gente tem na Fazenda Boa Vista, agora no Aras Larissa, Vila Real de Itu e assim por diante. Agora a gente volta para o Terras 2. Então, assim, foi uma negociação complexa. Tá? O cliente tem ali uma meta de desempenho muito forte, muito forte. E uma das coisas que eu acho interessantes, Diego, que eu queria compartilhar com o pessoal, e que acho que isso de alguma forma também é bacana para a turma saber, é que a gente precisa entender, e eu volto para aquele ponto, que você também sempre nos fala muito bem. A gente precisa aprender a ouvir o cliente. Então, olha só, né? Antes de você sair que nem um touro desembestado, dando chifrada para tudo que é lado, aprenda a ouvir o teu cliente. E venda para o teu cliente atributos. Então, olha só, aí você vai falar, Rodrigo, mas como assim? Você está falando de uma obra
Como é que pode ter atributo na venda de uma obra? Tem. E eu vou dar de novo um exemplo, como se fosse hoje, eu assistindo às lives do Diego, e o Diego nos falando que a gente precisa aprender a ouvir cliente. Aí, qual que é a pegada desse cliente, para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem o contexto e a importância e relevância? O cliente ele está fazendo uma casa para uso, porém ele está pensando nessa casa, obviamente, em meio a todo esse cenário que nós vimos, com viés comercial. Então, onde é que entra essa leitura correta do cliente e do seu contexto? O que é a Machado Freire? A Machado Freire é uma construtora, porém ela é incorporadora. Então, o que faz parte do expertise, o que faz parte do know-how da Machado Freire? Tomar decisões relativas a projeto, relativas a escolhas, que de alguma forma tragam valor para aquele bem, sem você necessariamente investir muito mais do que é o necessário. Porque quando a gente faz uma obra para veraneio, uma obra para final de semana, existe um risco muito grande da gente fazer essa obra 100% coração na frente. Ou seja, sair investindo horrores, sair gastando horrores. Então, qual foi uma das argumentações que eu usei? Eu ouvi o cliente, dei linha para ele, entendi o que ele pretendia com aquele imóvel e falei, olha, você tem que entender que você não está contratando uma construtora simplesmente. Você está contratando um parceiro de incorporação. E nós vamos levar toda a nossa expertise, todo o nosso know-how de incorporadores para o teu projeto, para te ajudar a transformar essa tua obra em algo que fique alinhado com a tua expectativa e que você não gaste mais do que deve. Isso vem da onde? De novo, aprendendo no consultor imóvel moeda forte, né, que a gente precisa, mais do que falar, a gente precisa ouvir, a gente precisa entender qual é a necessidade, qual é a expectativa que o nosso cliente tem. Excepcional, velho. A mesma coisa acontece para cliente que está comprador, né? Cliente que está vendendo, não importa. Cada um tem a sua expectativa. Vocês podiam ter gastado uma energia do tamanho do mundo falando das aptidões construtivas de vocês, eventualmente da rapidez de vocês, uma série de coisas que talvez não fizessem sentido, não entregassem valor para a necessidade do cliente. Qual era a necessidade do cliente? Ele queria usufruir, provavelmente, dessa residência para veraneio, mas ele tem uma vista, um viés comercial, ou seja, ele entende que é um ativo que ele está imobilizando e que ele vai eventualmente vender, pode receber uma proposta interessante, mas para que isso seja um negócio e faça sentido, você foi brilhante de ter lembrado que ele não está contratando uma construtora, ele está contratando uma incorporadora que faz isso por DNA, que ela busca eficiência projetual, construtiva, com qualidade, mas com a ideia de maximizar o valor entregue para o cliente final. Excepcional. Show de bola. E bom seria se todas as pessoas que acompanham o canal, e elas têm um potencial infinito, mas se elas levassem para a prática, é o que eu mais quero, Rodrigo. Então, ganhei a noite, a semana, o mês, o ano, só com essa live, com seus exemplos práticos de aplicação de técnicas, estratégias aí, de atendimento, /fechamento, porque tudo se mistura, né? Uma coisa meio holística e orgânica, mas existe sim, para cada etapa, técnicas, ferramentas, estratégias. E show de bola, fico feliz de ter contribuído humildemente aí com algum conteúdo para fechamento. Cara, se de coração, cada um que está participando desse um testemunho que nem você deu agora, e, enfim, você sabe, todo mundo sabe que totalmente espontâneo, te chamei de última hora, falei, velho, eu vou falar de fechamento, você não quer dar tua cara lá para a gente trocar alguma figurinha e tal, porque qual que é o link que eu quero colocar aqui, Rodrigo, até para encerrar, para que a live não fique cansativa, eu tenho essa mania de querer compartilhar, entregar uma vez e meia, duas, aí às vezes fica cansativo o pessoal acompanhar. Mas qual que é o propósito? Tanto dessa nossa interação aqui no Vendas Imóvel Moeda Forte, mas principalmente também na mentoria Corretor 20K, que acontece toda quinta-feira, aliás, depois de amanhã, às 20h45, tem mentoria Corretor 20K.
eu quero aplicar uma metodologia muito consagrada. Aí eu vou te perguntar aqui ao vivo, Rodrigo, se você sabe. Você sabe qual que é a metodologia utilizada por Harvard? Qual que é a metodologia de ensino utilizada por Harvard? O grande diferencial? Estudo de caso. Ah, legal. Estudo de caso. Se você pesquisar, aliás, todos estão aqui acompanhando, se vocês pesquisarem, a grande diferença de metodologia de Harvard é a questão do estudo de caso. Então, a participação das pessoas é chave. 85% das aulas em Harvard são em cima de perguntas e participação dos alunos, dados dos casos que os professores apresentam. Então, é essa importação que eu quero, nada modesta, né, de Harvard, mas eu quero trazer aqui para as nossas trajetórias de conhecimento, velho, que é a gente, dentro do possível, trazer e ilustrar com algum caso prático. Porque eu poderia falar desses casos mais uma, duas, três, N vezes. E que legal que você tem um depoimento real, que você percebeu a leitura corporal do cliente. E eu também já falei em teoria, mas 85% da comunicação é corporal. A gente acha que é só verbal que você fala, a forma. Não, é leitura corporal. Às vezes você não precisa falar nada, o cara já te interpretou inteiro. Às vezes você está falando uma coisa, mas está com uma linguagem corporal totalmente diferente e o que você está falando não tem nada a ver com o que realmente importa em relação à mensagem, ao momento que você está querendo transmitir. Ou seja, dentro do possível, tanto no Vendas, especialmente no Mentoria Corretor 20K, eu quero trazer estudo de caso, trazer a realidade para que a gente comece a conectar esse conteúdo com a realidade de cada um de vocês, porque é só assim que vocês vão produzir resultado. De nada vai adiantar vocês ficarem acompanhando as lives do Diego, ler livro, estudar bastante, virar um grande teórico disso, subir no pedestal da teoria se vocês não trouxerem essa energia toda para a prática, construir o seu jeito de fazer. O que o Rodrigo aplicou, com certeza, foi um jeito dele. A partir do momento que ele interpretou o cliente, ele colocou um jeito dele de conduzir para o fechamento, de mudar também o tom de negociação, ou encerrar a negociação e ir para um fechamento. Então, assim, depende única e exclusivamente de vocês levarem isso tudo para a prática. Então, contem com esse nosso apoio didático, deliberado, como eu anunciei aqui, eu quero trazer mais estudos de caso para enriquecer essa trajetória de conteúdo. E o mesmo, eu acho que o Rodrigo aí, por consequência, vai fazer no Renda Imóvel Meta Forte. E, velho, fica aqui a minha predisposição de participar aí. Estou louco para participar, você está produzindo conteúdo riquíssimo de segunda e quarta. Quando você tiver uma janelinha e quiser que eu participe ali para a gente trocar uma figurinha de renda, me dá um toque, porque você sabe que na prática eu sou um cara que vive de vendas, mas eu tenho os meus investimentos e eu gosto e estou olhando cada vez com maior interesse para a renda, que eu acho, pessoal, olha só, você que é corretor de imóveis está aqui comigo, ainda não conhece o conteúdo do Rodrigo, de segunda e quarta-feira, Renda Imóvel Meta Forte, às 20h45, tem live toda segunda e toda quarta. Acompanha, porque... Rodrigo, eu estou anunciando talvez pela primeira vez no meu canal, mas eu não quero só transformar a capacidade dos corretores de performar, de fazer vendas, de trazer resultado, mas eu quero transformar a vida efetivamente deles. E eu acredito e já tento praticar isso com pessoas que já estão performando bastante, que elas passem a se tornarem investidores do mercado imobiliário. Tem corretor que está aqui com a gente que já está no patamar de investir. Tem corretores que eu ainda não consegui trazer para esse mundo. Mas se ele tem o conhecimento do mercado, se ele tem a sensibilidade do que vende, a que preço vende, quando vende, onde vende, como é que ele não aplica isso para si? Desde que ele tenha a capacidade financeira, que é uma consequência do resultado.